Olá, como foi seu dia hoje? Hoje eu quero compartilhar com você mais uma lição da série Exemplo de Fé. No capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos diz: Então o que é que podemos dizer de Abraão, antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento que ele tem direito por causa do trabalho que faz. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não, ela existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele. E essa passagem nos ensina algo muito especial sobre fé. Como é que Deus nos aceita? Assim como ele aceitou a Abraão, pela fé. Deus não nos aceita porque somos bonzinhos, pelas nossas boas obras, porque nós fazemos coisas certas, até porque nós não conseguimos ser corretos o tempo todo, nós pecamos. Mas Deus nos aceita pela fé. E Abraão é conhecido como o pai da fé. E Paulo enfatiza tanto a questão de ser circuncidado, porque ele falava a muitos judeus. E eles sempre tiveram orgulho de dizer: somos filhos de Abraão, por serem descendentes sanguíneos de Abraão. Mas ele deixa claro que, inclusive, quem não é descendente de Abraão, quem não é judeu, mas crê em Deus, também é filho de Abraão, filho espiritual, porque ele é o pai espiritual de todos os que creem em Deus. E isso é motivo de felicidade, como o próprio rei Davi disse, e Paulo aqui citou novamente uma passagem do rei Davi lá do Antigo Testamento: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Deus nos perdoa por causa de Jesus. Quando nós cremos que o sacrifício de Jesus é suficiente, então nós nos tornamos esses filhos pela fé. É a fé o instrumento, o meio pelo qual Deus nos aceita. Isso deve ser motivo de felicidade e motivo de paz também no nosso coração, para que nós saibamos que as nossas boas obras nós fazemos por gratidão e porque Deus preparou-nos para fazermos boas obras, mas elas jamais serão uma moeda de troca com Deus, esperando que Ele nos aceite por causa das nossas boas obras. E isso é tremendo, que nós possamos nos regozijar por conta disso, nos alegrar. E eu convido você a fazer essa oração comigo nesse momento. Feche seus olhos, respire profundamente, relaxe e repita comigo: Senhor Deus, obrigado por esse amor tão grande que o Senhor teve por cada um de nós, por entregar seu Filho em nosso lugar para possibilitar o perdão dos nossos pecados, por nos aceitar pela fé e não pelo nosso merecimento, até porque nós nunca conseguiríamos ser merecedores da sua misericórdia. Até as nossas melhores obras, até as nossas melhores intenções estão corrompidas pelo pecado, mas o Senhor nos aceita
pela fé, assim como fez com Abraão. Nós somos gratos por isso, por termos paz contigo e podermos entender que esse sim foi um presente. Nós não trabalhamos para receber, mas o Senhor nos deu por causa da fé. Em nome de Jesus, nós somos gratos por isso. Amém.